Facilmente você se afasta de Deus e pior, facilmente você vive para si mesmo. Deus sempre fica relegado ao fim de semana. Se isso acontece com a sua vida, toma cuidado. Está errado esse tipo de vida. Não combina com quem é cristão de verdade. Então, meus irmãos, vamos nos preparar, né? Porque esse ano temos esse desafio. Nós vamos ter também em maio, com a graça de Deus, nós vamos ter a nossa conferência, né? Então já esteja orando por isso. Já tem um nome preletor, mais para frente a gente vai falando quem vai estar participando, ok? Amém, gente? Hoje eu queria conversar com você sobre a palavra de Deus, e tem a ver também com algo que acontece no calendário litúrgico. Olha que bonito esse nome, calendário litúrgico, né? É um calendário cristão. E, se não me engano, é dia 6 de janeiro, nós comemorar não, né? Mas nós celebramos, nós enfocamos o batismo de Jesus. E eu queria conversar sobre o batismo de Jesus e o nosso batismo. Acho que é muito importante a gente pensar nisso. E eu quero começar usando o batismo como uma metáfora que todos nós passamos nesse fim de ano, certo? Do dia 31, mudança para o dia 1º, por assim dizer, nós fomos batizados para adentrar ao ano de 2025. E sabe o que isso significa? Que 2024 ficou para trás. Nada do que você fizer a partir de agora vai ter a ver com 2024. Menos ainda com 2023, 2022, né? Nós vamos avançando sempre para frente. Apenas 2025. Este é o dia que o Senhor nos fez, né? Um dos grandes problemas de nós brasileiros cristãos é o problema do saudosismo. Você já deve ter falado alguma frase, eu sei porque eu também falei já. Ou no meu tempo, você já falou, né? Todo mundo baixou a cabeça assim, não, pastor, agora. No meu tempo é que era bom. Nossa, antigamente tinha 300 crianças na igreja, hoje só tem 30. No meu tempo que era bom, porque tinha um grupo de jovens, a gente saía de igreja para igreja, hoje não tem grupo de jovens que toca música. No meu tempo, e a gente vai romantizando o meu tempo de uma maneira até doentia, porque a nossa memória, ela vai selecionando os melhores momentos, né? E vai ajudando a gente a esquecer os piores momentos. Você nunca lembra assim, né? Aquela minha enfermidade que eu passei em 2023. Alguém fala assim, gente? Não fala não. Aquela crise financeira que eu tive lá em 2017. Meu Deus, não gosto nem de lembrar. Uma coisa mais forte como a pandemia, todo mundo lembra, né? Mas geralmente nós selecionamos as nossas memórias. E a gente acaba sendo saudosista por causa dessas memórias boas do passado, como se o passado fosse melhor do que o presente. E aí tem alguns irmãos que caem no outro extremo, né? Quando meus filhos se formarem, aí vai estar tudo bem. Quando eu finalizar de quitar minha casa própria, aí eu vou estar em paz. Quando eu conseguir um emprego melhor, aí a coisa vai. E nós focamos a nossa ideia lá no futuro. E nós não aproveitamos o presente. Deixamos de viver o dia que Deus nos fez, que é o dia de hoje. Pois batismo tem a ver com o dia de hoje. Nós fomos todos batizados para estar neste ano de 2025.
Você não vai voltar de volta para o futuro, né? Você não vai voltar de volta para o passado. É só hoje. Futuro e passado é algo mental, mas real mesmo é o hoje. É hoje que você tem que ser feliz, meu irmão. É hoje. Você tem que estar satisfeito, grato a Deus pelas coisas que você tem, ao invés de reclamar as coisas que você não tem. Até o irmãozinho ali, está dando glória a Deus, você viu? Só que bênção. Glória a Deus por isso, né? Ele vai ser pastor, eu já estou sabendo já. Gente, é isso. O dia que se chama hoje é o dia para o qual nós fomos batizados. Deus nos fez entrar nesse ano de 2025 para que tudo mais fique para trás. Assim, gente, tem que ser a nossa vida com Deus. Eu sei que muitos irmãos aqui já foram batizados, talvez até todos. Quando nós somos batizados, mais do que entrar no rol de membros da igreja, nós somos inseridos no rol do reino de Deus. Num linguajar bíblico, não fazemos mais parte desse mundo. Isso significa que a forma como eu vivia antes de Jesus ser meu Senhor e Salvador, não pode ser a mesma forma que eu vivo hoje. E eu não estou falando dos domingos, eu estou falando de segunda a sábado. Porque domingo a gente se comporta bem, né, gente? Gente? Tá. De domingo a domingo, né? Por quê, gente? Por que tem que ser sempre assim essa vida cristã? Porque nós somos batizados, inseridos num reino do qual nós fazemos parte. Um reino que já foi inaugurado por Jesus, já está valendo, já está validado, mas que ainda não é pleno, mas nós já fazemos parte dele. Assim como quando você compra, eu espero que você já tenha comprado ou venha comprar a sua casa própria, no terreno, né? Você vai comprar o terreno e vai levantar a casa e você diz, eu tenho uma casa, antes de morar nela, assim também é a nossa vida com Deus. Nós, ao recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos uma morada eterna, mas ainda não, certo? Ainda estamos aqui. Então é para trazer a realidade do reino de Deus que nós fazemos parte para o nosso presente, dia a dia. Amanhã, segunda-feira, você vai ser um habitante do reino de Deus. Você vai para o teu trabalho, você vai, sei lá, para os teus afazeres, vai para o mercado, vai para a rua, ou vai ficar em casa, mas você continua fazendo parte desse reino. Não pode viver do mesmo jeito que você vivia antes. Senão isso vai denunciar na sua vida que você nunca recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Simples assim. Quero convidar você a abrirmos a nossa Bíblia, em primeiro lugar, no Evangelho de João. Nós vamos ler do 19 ao 34. Evangelho de João, capítulo 1, de 19 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Olha só, gente, olha que interessante essa leitura. João Batista não estava com crise de identidade, mas os fariseus estavam com crise sobre a identidade de João. A gente vai ver que os fariseus mandaram fazer essa pergunta. No verso 20, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram, quem é você então? Que crise, hein, gente? Você é Elias? Ele disse, não. Só faltou ele falar assim, não, que Elias? Eu sou João. Né? Então perguntaram, você é o profeta? E aí então respondeu, não sou.
Disseram-lhe então: diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Meu irmão, minha irmã, olha só. Vamos fazer essa pergunta para nós? O que você fala a teu respeito quando perguntam quem você é? Quem você é? Qual é a sua identidade na tua cabeça? Né? Tem gente que fala assim: eu sou doutor advogado, né, Wellington? Ou Deusilene, né? Tanto faz. Mas a pergunta não é o que você faz, é quem você é. Não, eu trabalho lá na White Martins, eu trabalho de Uber. Não, tudo bem. A pergunta não é o que você faz, é quem você é. Quem é você? Essa é a pergunta. E João respondeu lá no versículo 23: eu sou a voz do que clama no deserto. Identidade de João Batista. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha só, gente, você quer saber a tua identidade? Quem é você, se você fosse responder a sua identidade de acordo com a palavra de Deus? Boa pergunta, né? É para a gente pensar mesmo. Se não tiver pensamento, não tem meditação. Ler a Bíblia sem meditar, não vale nada. Se você fosse escolher um versículo bíblico para dizer quem você é, qual seria o texto bíblico? João sabia. E João, ele se identificou com essa profecia da voz que clama no deserto. E é uma voz que clama no deserto para anunciar, daqui a pouquinho a gente vai ler, anunciar um novo rei que está vindo. Ora, verso 24, os que haviam sido enviados eram um grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Você está fazendo coisas que só esses três a gente acha que pode fazer. E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vem, que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, quando nós sabemos a nossa identidade por meio da palavra de Deus, nós também sabemos a identidade de Jesus. E é importante sabermos quem Jesus é, porque às vezes parece que nós não sabemos. Às vezes parece que nós damos algumas funções para Jesus na nossa vida que são funções secundárias. Eu tenho falado isso muito aqui. Por exemplo, quando a gente vai orar, parece que a gente ora assim: Senhor, abençoa para ajudar que o meu plano dê certo. Como se o teu plano, Jesus tivesse que fazer do teu plano o plano dele. E a gente então não está conhecendo a identidade de Jesus. Jesus não é o meu ajudante. Jesus não é o meu servo. Jesus não é um bônus ou uma surpresa agradável que acontece na minha vida para fazer com que as coisas que eu quero tanto aconteçam do jeito que eu pedi. Essa não é a identidade de Jesus. Precisamos saber quem é Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim.
eu mesmo não o conheço, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado em Israel. Gente, por que Jesus precisou ser batizado? João tinha o batismo do arrependimento. Ele pregava: arrependei-vos, arrependam-se dos seus pecados, e batizava os que se arrependiam. Muitos comentaristas, eles mostram assim que João, ele não batizava ninguém do grupo dos fariseus, provavelmente não do grupo dos saduceus, porque não havia arrependimento no coração deles. E João, nos outros evangelhos vai ficar mais claro, João não quer nem batizar Jesus, mas não é porque Jesus não se arrependeu. Quer dizer, Jesus não tinha do que se arrepender. Ele não era pecador, não tinha feito pecado nenhum, não pecaria jamais. Por que ele vai batizar aquele que é maior do que ele mesmo? Jesus não precisava ser batizado por causa de pecados. O batismo que Jesus teve por causa de pecados foi o batismo do seu sangue derramado na cruz. E foi por causa dos meus pecados e dos nossos pecados que ele passou pelo sacrifício vivo até o fim. Amém, meus irmãos? É isso. Jesus foi batizado para ser apresentado a Israel como o Messias que Israel tanto esperava, tanto aguardava, né? Olha só, verso 33 ali, a segunda parte. Porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Esse é o segundo motivo pelo qual Jesus foi batizado, gente. E é interessante porque Filho de Deus é um termo que soa muito forte quando você vai para o Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo, e você vê as profecias falando de um novo rei. E aqui, de fato, é isso que está acontecendo. Jesus também é apresentado como o novo e grande rei. Por isso ele é chamado Filho de Davi. É um título real que é dado a Jesus, porque o filho de Davi é o sucessor ao trono de Davi. É um novo rei que está vindo. E Jesus, no seu batismo, ele foi entronizado como esse rei. Agora, como isso se aconteceu? Como aconteceu a coroação de Jesus, gente? Quando você vai ver o batismo de Jesus nos demais evangelhos, você vai ver exatamente isso que João está falando aqui, ó. Aquele sobre quem você viu descer pousar o Espírito, e o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre Jesus, né? E ficou pairando ali no ar. O pássaro, quando paira no ar, ele fica batendo asas no mesmo lugar, no máximo ele vai descendo. Estava sobre Jesus. É como se aquela pomba, ou o Espírito Santo, estivesse fazendo, por assim dizer, uma coroação de Jesus. Falando bem no popular assim, não está tão certo, mas para você entender, é como se o Espírito de Deus fosse essa coroação de Jesus. Não é uma coroa feita por mãos humanas, mas é uma coroa que foi dada pelo próprio Pai para o seu Filho. Jesus é Rei, e Ele agora está estabelecendo o seu reino entre nós. E quando nós, olha só gente, quando nós somos batizados por Jesus, o que acontece? Você lembra? Você fala as palavrinhas mágicas lá, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. O que acontece? O que nós recebemos? O Espírito Santo. Mas ele não fica sobre nós. Onde é que ele fica? Dentro de nós. É o mesmo Espírito Santo que nessa figura de linguagem que eu usei, foi a coroa de Jesus, figura de linguagem, tá, gente? É como se esse mesmo Jesus, esse mesmo Espírito Santo, ele agora vive dentro de nós, porque Jesus o deu para nós.
Não para que nós fôssemos reis como Jesus, mas para que nós fôssemos servos de Jesus. E mais que servos, amigos de Jesus, porque temos em comum o mesmo Espírito de Deus. Amém, gente? É isso. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, da mesma forma como João Batista viu essa pomba descendo sobre Jesus, da mesma forma, os céus se abrem para nós. Foi isso que Jesus viu, que João viu e que muitas testemunhas viram, o céu aberto e o Espírito Santo vindo. Nós temos o Espírito Santo porque toda vez que vamos à presença de Deus, por assim dizer, os céus se abrem para nós. Nós estamos na presença de Deus por causa de Jesus. Ele é o novo e vivo caminho que nos leva até o Pai. E para isso acontecer, Ele nos deu o Espírito Santo. Louvado seja o seu nome. E é por isso que Jesus foi batizado. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que eu e você, um dia fomos batizados também. Para que pudéssemos ter a mesma vida que Jesus viveu. Sem o Espírito Santo seria impossível. Mas porque temos o Espírito Santo, podemos ter uma vida diferente da vida que nós tínhamos antes de Jesus ser o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Vamos abrir ali em Isaías capítulo 40. Para já irmos para a parte final da nossa mensagem. Vocês lembram que já lemos os 2 primeiros versículos, né? Versos 1 e 2. Então, a partir do verso 3, olha só o que diz. Baseado nisso que João dá a sua identidade aos fariseus. Uma voz que clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Essa é uma obra que o Espírito Santo também faz em nós. Porque assim, irmãos, se Jesus Cristo habita em nós, Ele habita, amém? Certo? Você já ouviu falar, eu já falei, outros pastores já falaram, onde você vai, quem vai com você? Jesus. Usando uma outra figura de linguagem, quando eu estou indo até um certo lugar, eu fui um caminho para Jesus chegar lá comigo, não fui? Né? Jesus veio comigo, eu fui fazendo caminho. Endireitai o caminho do Senhor. Endireita os lugares aonde você está indo, meu irmão, minha irmã. Endireita a tua vida. Jesus, Ele quer que você o leve em todos os lugares onde você vai. E você não pode esconder Jesus. Jesus, Ele habita em você porque Ele tem um propósito de usar você para a glória dEle. Aqueles que não conhecem Jesus, a primeira leitura que eles vão fazer de Jesus é o que eles leem na sua vida. Não lembro quem fez essa afirmação, mas você é a primeira Bíblia que muitas pessoas vão ler. Muitas pessoas vão ler. É o primeiro contato de Jesus, com Jesus que elas vão ter. E se a sua vida não estiver endireitada, elas não vão entender quem é Jesus. Elas não vão entender a identidade de Jesus. Nós vamos acabar servindo até mesmo de escândalo. Por isso, endireita a tua vida, meu irmão. Endireita a tua vida, minha irmã. Porque quando nós recebemos Jesus, a nossa vida velha teve que ficar para trás. Antes eu mentia. E agora que eu tenho Jesus, eu posso mentir? Você continua mentindo? Não, não pode.
Se fez tudo novo na sua vida. Quando eu tinha algum vício, sei lá, cigarro, bebida, antes de Jesus eu bebia, eu fumava, sim ou não? E agora que eu tenho Jesus, eu posso continuar acabando com o meu corpo? Sim ou não, gente? Não. Meu corpo pertence a Deus, eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso é velho, tem que ficar para trás. Mas às vezes, meus irmãos, nós temos assim muito saudosismo. A nossa carne fica com saudades do tempo que ela mandava e desmandava em nós. Por isso, quando você não se apega a Deus, quando você não busca os caminhos de Deus, quando você não está firme na fé, o que acontece? A tua carne começa a pedir para você um pouquinho daquilo que fazia ela feliz e que nós chamamos de pecado. E lá estamos nós de volta às coisas do passado, que não deviam mais fazer parte da nossa vida, mas agora, eu dei uma lembrada, poxa, né, que bom, estava com saudade de fazer isso. Logo vem a acusação, porque o inimigo é acusador, ele se alia à nossa carne, e aí você fica com aquela acusação pesada dentro de você, né? E você não quer fazer mais, mas daí a tua carne já fala o seguinte da próxima vez. Deus não te perdoou quando você fez da última vez esse pecado? Então é só você pedir perdão e está tudo certo. Pode pecar o quanto quiser. Gente, isso é voz da carne ou do Espírito? É da carne. Mas como nós caímos nessa voz? Meu irmão, minha irmã, se nós fomos batizados em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos que viver a vida de uma pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se eu fui batizado, mas continuo com a vida do passado, das duas uma. Ou estou prestes a renunciar à minha fé, ou eu nunca entreguei a minha vida a Jesus, e o batismo foi em vão, porque eu estou em pecado, e nada muda isso na minha vida. Como não? E o poder de Deus, porque quando Deus colocou o Espírito Santo em nós, não foi para a gente poder pecar mais, não, foi para a gente poder dizer não. Senhor, me ajuda, eu não consigo dizer não. Senhor, seja o meu não. Eu não quero voltar a mentir, eu não quero voltar a ser brigão, eu não quero voltar no trânsito. Ontem a minha esposa me levou no pronto-socorro, estava tudo travado aqui, né? Aí teve um carro que saiu do vermelho da rua que estava, né? E estava verde para nós, e ele ainda fechou a gente, né? Eu estava no motorista ali, ainda buzinei. Confesso que não foi de raiva, gente, mas olha o perigo. Aí, o carro que estava à frente, que fez aquela conversão perigosa, fechou a gente, ele baixou o vidro do carro, até achei um gesto bonito, ele estendeu a mão, eu não lembro qual dos dedos que ele deixou esticado e os outros ele... Nessas horas você sabe que não é alguém de Jesus. Você não faz isso, né, irmão? Irmã. Usa a buzina como desabafo de raiva. Não pode. A buzina é para evitar acidentes. Por isso que eu me apressei lá e taquei a mão na buzina, né? Rapaz, como é que pode uma coisa dessa? E muitas vezes a gente vive de maneira errada e achando ainda que está com toda a razão. Não é assim, gente? Isso é carne. Você não foi batizado para viver na carne, você foi batizado para viver no Espírito. Você vive uma vida que você não tem comunhão com os irmãos da igreja. É raro o dia que você vem. Você vem às vezes só nos domingos, não participa de grupo discipulado, escola dominical, não tem interesse. Às vezes você vem só quando tem Santa Ceia. Isso não é normal para quem é batizado
no reino de Deus. Gente, sempre tem aquelas desculpas, mas na igreja não sei o quê, tem uns pastores, tem isso, sempre vai ter. Eu concordo com um pastor que uma vez falou assim, igreja sempre vai ser lugar de problema. Sempre vai ter uma briga aqui, outra ali. Sempre tem um irmãozinho que você prega, mas quando vê, ele começa a falar mal de todo mundo. A cara dura. Sempre vai ter problema. Realmente, se você não quer ter problema na vida, não tenha família, não tenha igreja, se isole. Fique sozinho. Você vai ver a bênção que é você ser uma pessoa sozinha, isolada do mundo. É bom? É horrível, gente. O ser humano não é uma ilha. Quem que fala isso no ouvido da gente, sabe? Que não precisa. É o Espírito Santo ou é a carne? Quem que fala, gente? É a carne. Carne fala assim, você não precisa ir todo domingo no culto. Você não precisa grupo de discipulado, aprender mais. É só você ler em casa sozinho a Bíblia, sozinho. Assim, você não participa de uma igreja, você lê a Bíblia sozinho, eu duvido, porque você vai ter tanta coisa melhor, mais legal que a tua carne acha, e você está na mão da tua carne, e você vai preferir outras atividades melhores. Tem culto, mas poxa, bem no domingo, a hora do culto tem aquele show da minha banda preferida, você vai para lá para o show. Quem te conduziu lá? O Espírito ou a carne? Meu irmão, minha irmã, óbvio, isso não vem de Deus, a não ser que você vá lá para evangelizar. Se foi para evangelizar a tua banda preferida, é sério que você vai me contar essa? Gente, eu sou pastor, gente. Eu sei, né? Nós não fomos batizados para isso. Nada contra, tua banda preferida está num momento assim que você está livre, meu irmão, vai. Sabe, você tem que fazer ou deixar de fazer as coisas por amor a Deus. Não porque você quer, mas porque você ama a Deus. É isso. Nós somos batizados. E esse batismo diz que hoje eu tenho que amar o meu Deus. Hoje eu tenho que amar o meu irmão, a minha irmã, o meu próximo. O meu próximo começa lá em casa. Não adianta você dar assistência para quem está na rua, mas na tua casa, você não lava uma louça para ajudar, você não, sabe, não está junto, está sempre só fazendo tudo só para você. Não, tem que amar o próximo, começa lá em casa. Senão você não ama. E se você não cuida daqueles que são da sua família, a Bíblia fala assim, você é pior do que o descrente. Olha só. Forte isso. Por quê? Porque nós fomos batizados para que os céus sejam abertos para nós toda vez que fomos buscar a Deus em oração. E os céus abertos clareiam a nossa vista, nos ajudam a ver melhor o mundo em que vivemos, nos ajudam a interagir melhor com esse mundo mau, mas também a interagir melhor com Deus, com o próximo, com a realidade que nós vivemos. E nós precisamos muito disso. Para finalizar, trocando em miúdos, falta em nós a santidade, a santificação que é trazida para a nossa vida por meio do batismo. Eu gosto da posição de alguns estudiosos que dizem assim, quando nós somos batizados hoje, todo e qualquer batismo, a água foi purificada pelo próprio Senhor Jesus, que foi batizado antes de nós. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Esse é o batismo de Jesus. Foi quando ele começou o seu ministério e foi até o fim fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jesus era a morte e morte de cruz, levando sobre ele o meu pecado, o seu pecado. E batismo para nós é vivermos uma vida em que nós fazemos em primeiro lugar a vontade de quem, gente? De Deus. Em primeiro lugar.
As coisas que a gente faz na igreja tem que ser vontade de Deus. As coisas que você faz na sua casa tem que ser vontade de Deus. A coisa que você faz profissionalmente, relacionalmente, tudo tem que vir a partir da vontade de Deus. Porque aí então, você vai deixando o Espírito Santo endireitar o seu caminho. E onde você for, Jesus irá com poder para salvar vidas. É isso. Quem é você? Quem é você? Você é alguém batizado? Você vive como sendo essa pessoa batizada? Você é batizado, mas não vive essa vida? Eu recomendo que você, de uma vez por todas, entregue a sua vida a Jesus. Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça. Começa a pensar nessa palavra aí.